E o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, resolveu explicar as vendas de atletas. Nos últimos dias, o Cruzeiro negociou Kaique, Cauã Prates e Christian. Abre aspas para Pedrinho BH, o Cruzeiro precisa ter um equilíbrio. Nós fizemos muitos investimentos, algo que nenhum outro clube fez nos últimos anos. Subimos o patamar do Cruzeiro, então as pessoas têm que entender que as coisas são difíceis. Nós queríamos vender o Christian, não queríamos vender o Christian, o Kaique, mas teve as propostas. É a vida, e a vida pessoal dos atletas também conta. Precisamos olhar o lado do jogador. Cheguei a contar para vocês que das 5 janelas de transferência do Cruzeiro sob o comando de Pedro Lourenço, nas outras 4 o Cruzeiro gastou muito mais do que embolsou com vendas de atletas. Nessa janela, porém, o saldo é positivo pro Pedrinho BH, cerca de 120 milhões de reais no azul. Entre vendas e compras, há um lucro, há uma receita para o Pedrinho BH de 120 milhões. Com a lembrança de que o Kaique foi para o Como por 82 milhões de reais, o Cauã Pratos foi para o Dortmund por 75 milhões, enquanto o Christian foi negociado com o Krasnodar por 53 milhões de reais. Em contrapartida, o Cruzeiro comprou o Peck por 63 milhões e o Rojas por 32 milhões. A Raposa ainda busca um volante e um atacante de lado de campo. Existe uma chance real de esse volante ser Zé Lucas, atleta que pertence ao Sport. A proposta do Cruzeiro é superior à do Flamengo. A Raposa topa bancar cerca de 3 milhões e meio de euros, restante em bônus atrelados à performance. Negócio total poderia chegar a até 6 milhões de euros. Vamos juntos com as quentes do dia. Neste domingão, aqui na Samuca TV, o Cruzeiro na preparação para o duelo com o Inter tem mais 2 treinos apenas para o técnico Arthur Jorge definir o time que joga quarta-feira lá em Porto Alegre, tendo a volta de Neisser Villarreal. Hoje treinou normalmente com o grupo, jogador recuperado aí de um incômodo, tinha ficado fora diante da equipe do Grêmio no amistoso e agora retornando, deve ser opção aí para quarta-feira diante do Internacional. E tem a expectativa quanto a Kenny Arroio, jogador totalmente recuperado, melhor dizendo, da lesão muscular que sofreu. Já finalizando aí a parte física, a expectativa é de que possa treinar com o grupo nesta segunda-feira na Toca. Aí treinaria segunda e terça. O aproveitamento na quarta ficaria a cargo do técnico Arthur Jorge, mas vamos aguardar. De qualquer forma, são boas notícias do departamento médico do Cruzeiro, que tem aí a missão agora de recuperar o Cássio para uma volta em meados de agosto, ali na segunda quinzena de agosto, para os treinos com o grupo, caso ele passe nas últimas etapas da recuperação. É o Cruzeiro aí, então, se preparando para esse jogo com o Internacional. Muita gente me perguntou nos últimos dias, a gente já tinha falado sobre negociações abertas aí para que 3 jovens da base assinem o primeiro contrato profissional, e a informação é que as conversas são muito positivas, são bem avaliadas. Falamos aí com pessoas importantes dos 2 lados das negociações. E aí estou falando do Luan, volante, capitão do Sub-17, o Taylon, centroavante, e o Ronald, camisa 10. A expectativa é de que no futuro próximo as partes possam acertar os últimos detalhes para que o contrato profissional seja assinado. Taylon, centroavante, Luan, volante, e também o Ronald, camisa 10. O Taylon é uma prioridade máxima aí do Cruzeiro, tanto que a conversa vem sendo com o departamento de futebol profissional, devido aí ao potencial que o Cruzeiro enxerga no garoto. Então a expectativa é de que os 3 assinem, repito, num futuro próximo, o primeiro contrato de profissional. Enquanto isso, o Cruzeiro segue conversando com o Sport. Claro que hoje, domingo, uma negociação fica mais difícil de avançar, mas até agora não tem nenhum clube em vantagem, hein? Essa é a informação que eu obtive mais uma vez ao longo deste domingo, conversando aí com pessoas envolvidas no processo. O Sport vem ouvindo os 2 clubes, as propostas obviamente não são iguais. O Flamengo tem lá a sua proposta, o Cruzeiro tem a proposta também. O Cruzeiro trabalha com a possibilidade de comprar um percentual interessante. O Sport tem 80% dos direitos econômicos do Zé Lucas, jovem de 18 anos, e aí o Cruzeiro trabalha com uma compra de boa parte. Claro que o Sport pensa em uma manutenção de percentual, numa valorização do atleta, mas o Cruzeiro oferece aí valores que são interessantes. Agora é aguardar
quem sabe nesta semana aí essa negociação tendo um desfecho, tanto ou para o lado do Cruzeiro, ou para o lado do Flamengo, ou por algum outro clube do exterior que esteja interessado na joia da base, ex-joia da base, né? Agora é joia do profissional da equipe do esporte. Tá falado, pessoal? Você é um cara inteligente que eu admiro, meu velho. Me responde, precisa mesmo ir atrás de um garoto de 18 anos de outro clube? A base aqui está cheia de promessa. Você tá se referindo ao Zé Lucas, não é? Cara, acho que ele tá discutindo bastante aqui no chat sobre o Zé Lucas. O Zé Lucas, eu vou concordar discordando de você. Se o Zé Lucas tá vindo, é uma aposta. Ele ainda não é para ser o titular. Aí o Cruzeiro continua tendo problema do primeiro volante. O Zé Lucas pode render. Ah, velho. Será que a mesma que o Palmeiras, cara. Eu acredito que seja mesmo o Palmeiras. O Palmeiras pega um monte de menino da base aí que você fala assim. Mas você acha que é pra isso também? O quê? Cara, Que o Cruzeiro quer o Zé Lucas pra. Por exemplo, o Flamengo parece que é pro Sub-20 mesmo. Ah, não. Cruzeiro O Cruzeiro eu acho que ele viria pra ser o reserva do Lucas Romero. Sim. Na minha visão, ele viria pra ser o reserva do Lucas Romero. É porque é aquela coisa, né, velho? A gente. Ele tem minutos jogados no profissional? Ele jogou 1.700 minutos em 2025 na Série A e tá titular lá na Série B ainda. O Luiz Fernando tá falando que. O Luiz Ele Fernando tem experiência boa na... Só que quanto que seria? Porque ontem a gente viu aqui, né, que o Sport esperava em torno de 6 a 14 milhões de euros. Mas aí o Sport caiu, ele tá tendo litígio com o jogador lá, o Sport esperar é uma coisa, o mercado querer pagar é outra. Eu acho que é menos desse valor, assim, lógico. O menino, aí já falando do Zé Lucas, e até pegando um gancho no que ele falou, assim, vou investir em garotos, é melhor investir na nossa base. Depende. Você tem quantos jogadores no nível desse cara na nossa base? Se tiver realmente, aí não vai valer a pena. aqui. Mas ele é um cara que já mostrou muita qualidade. Sim, eu acho que tem uma parte dessa pergunta aí do Luiz Carlos que eu acho que é muito pertinente, que isso acontece mesmo muito, vou até me colocar nisso, embora eu fico... Vocês falam, o Ligeiro fica brincando que eu sou um romântico aqui, com questão de categoria de base e tudo. Mas, gente, vamos fazer uma autocrítica aí. Nós, como torcida do Cruzeiro, todo mundo junto aqui. É o que eu falei nessa semana. Se tivesse o Murilo fosse da base do Palmeiras, ou mesmo o Murilo que a gente tem aqui hoje. Se fosse o Cruzeiro buscando o Murilo na base do Palmeiras, qual que era o tipo de paciência e aposta que a gente, como torcida, ia ter com ele que tá chegando, pra ser o reserva do Romero, em relação ao cara que tá saindo do próprio Sub-20. Às vezes a gente tem mais paciência porque é um cara que tá vindo de fora do que com um cara que tá vindo aqui. Às vezes não, velho, é sim. Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho de autocrítica, realmente, pra ter esse olhar cuidadoso com a base, porque são nessas horas que os meninos da base têm espaço e precisam jogar pra poder crescer, porque senão toda vez vai ser trazer alguém de fora pra cá. Dito isso, o Zé Lucas não é qualquer jovem para poder trazer. O Zé Lucas é um primeiro volante que já jogou muito tempo no esporte no ano passado. Ah, mas o esporte foi o lanterna do campeonato. Tudo bem, gente. O jogador surgiu lá e não tem culpa de que ele surgiu no time que era lanterna. Era o time que ele tinha para jogar. Então jogou bem. Se o jogador não fosse bom, vocês acham que o Flamengo ia estar indo atrás assim? Né? Que ele teria sondagens da Europa igual ele tem. Ele tem passagem. Exato. O Barcelona teve rumores ano passado. Cara, o Shakhtar é o time que melhor prospecta jogador da base aqui no Brasil, né? No mundo. Então, um jogador tem passagem por categoria de base, né? Seleção sub-17, seleção sub-20. Nesse caso, às vezes o Cruzeiro tá encontrando ele uma oportunidade, igual foi com o Cauã Moraes, né? Poxa, a gente tem essa demanda aqui e tem um jogador que já está numa etapa mais avançada aqui em relação ao Murilo, por exemplo, porque, igual o Luca falou, ele já tem 1.700 minutos na Série A do ano passado. Esse ano ele continua como titular lá na Série B. Então, às vezes, é um jogador que já tá mais pronto, mais maduro, e por ter esse problema. O Sport não é um time que vive nada nem dinheiro, é um time que não tá com a classificação engatilhada pra Série A de novo, é um time que tá lutando ali pra poder se aproximar das primeiras colocações, é um time que vai precisar de rodar o caixa. Então, às vezes, o Cruzeiro tá encontrando ali uma oportunidade de buscar esse menino agora. Eu concordo com você. Gente, jogador bom, independente se é da base, se é do futebol feminino, se é do futebol profissional, jogador bom você tem que ter no clube, pô. Eu acho que o questionamento se vale a pena trazer ou não é um negócio meio maluco, saca? O menino é bom. Cara, o Palmeiras... o Palmeiras, eu acho que assim, é o maior exemplo disso, cara. A base do Palmeiras é pica. Eles vendem jogador na base do Palmeiras por fortunas. A gente tá vendendo jogador profissional por valor que o Palmeiras vende na base, velho. Sim. Porque os caras têm um celeiro de craque lá. E se eles não formam lá, eles buscam fora. Qual é o problema? E é isso aí que vai fazer a roda girar, gente. O dinheiro entrar e poder... Aí sim, o Cruzeiro tem um timaço. Que é um processo. Quer um exemplo? O Bruno Alves tem quanto tempo que ele tava destacando aqui no Cruzeiro? Muito tempo, pelo menos uns 2 anos. A gente tá falando do pelo menos 2 copinhas ali, muito boas, muito boas. Teve oportunidade. O Cruzeiro trouxe o Jonathan Jesus. Se a gente tivesse esse pensamento, só porque o Bruno Alves tá aqui, a gente não vai pôr o Jonathan Jesus, não vai trazer.
Olha o jogador que a gente tem no time titular hoje. Qual que é o erro aí? Pra mim não é trazer o Jonathan Jesus, que é um bom jogador. O erro foi não ter dado a oportunidade pro Bruno quando teve a oportunidade de testar ele. Né? E aí, tanto que ele teve que liberar ele pro Norwich. Mas não é porque só o Jonathan tá aqui que aí o Bruno não vai ter espaço. Quantos jogos no Campeonato Mineiro o Bruno poderia ter jogado? Ele não entrou no Campeonato Mineiro. Quantos jogos aí que o João Marcelo tava lesionado, o Bruno poderia ter entrado? Então, assim, às vezes o Cruzeiro perde muito tempo com jogadores mais velhos, com jogadores que você sabe que tem um contrato pra acabar e que não vai renovar, não faz sentido você manter o cara. E tem uma coisa também, o Jonathan, ele consegue jogar porque a gente perde um zagueiro, né, no meio da temporada. Sim. Porque não foi tipo assim, ó, esse cara aqui a gente trouxe, ele é uma joia, vamos pôr pra jogo. Também não foi, poderia estar encostado. Se não acontece a fatalidade, de repente, isso é uma coisa que o Cruzeiro peca demais. E sobre esse discurso de categoria de base, eu vou até voltar no Pedrinho, que eu tava organizando minhas ideias pra poder conectar com o que vocês estavam falando. Eu anotei, eu mandei isso pro Luca hoje de manhã, na hora que eu vi a entrevista, eu anotei lá, meu tópico 3. Falei, 4 coisas que me chamaram a atenção nessa entrevista. Ele falou, tem 7 jogadores treinando lá. Por que vocês acham que o Cruzeiro, às vezes, ele tá mais devagar no mercado? É que, com certeza, o Arthur Jorge olha pra esses 7 jogadores e fala, dá pra contar com alguns. Dá pra poder manter esses meninos aqui, dá pra eles poderem render, né? O Cruzeiro tava pra trazer o Wesley. Eu tava fazendo essa analogia hoje com o Luca. O Cruzeiro tava pra trazer o Wesley. Pode ser que ainda busque outro ponto no mercado. Mas até que ponto vale a pena você trazer um cara emprestado, dependendo de quem for? Pode ser um cara que seja bom, pode ser um cara que seja ruim. O Wesley mesmo dividiu muito a opinião da galera. E eu gostava do nome. Mas aí você tem o Kenji aí fazendo 3 gols no jogo treino. Não, o Kenji que tá ganhando. Não vamos avaliar o jogo, né? Porque o jogo treino Não, eu tô o Bruno falando... Rodrigues fez um gol de cabeça de costas. Não, tudo bem, ô Genta, mas o mesmo Kenji foi o cara que fez o gol da virada contra o Bahia lá, Sim. entendeu? Eu falo assim, ele só jogou, às vezes, o tempo do jogo treino, isso eu quero conectar. Ele só jogou aquele jogo treino porque eles não tinham outro ponta pra jogar no lugar dele. Porque na outra ponta que tava jogando era o Marquinhos. Ali não era outro menino da base, porque era o Marquinhos que tava jogando. Então, às vezes, a gente, nessa ânsia de trazer gente, de contratar, a gente vai tirando espaço dos moleques que já às vezes estão com espaço para poder jogar. Não, mas olha só, vamos lá. Dependendo. Minha opinião a respeito de contratação. Eu vou falar mais uma vez. Se o cara é bom, eu não tô nem aí. Isso é problema lá deles. Onde é que eles vão colocar os meninos? Onde é que eles vão colocar os caras da base? A gente quer jogador bom. A gente não quer jogador ruim. O cara é bom. Não tem problema ele vir, se é de empréstimo, principalmente dependendo das pretensões que você tem pro campeonato. Se você quer fortalecer até pro fim do ano, gente, ó, tá difícil tem aqui, mas a gente consegue beliscar ali uma Copa do Brasil. De novo, elenco ganha título, time ganha jogo. Não tem problema se vir empréstimo, sabe, o Bernardo? Se o cara for bom, velho, se ele entra, se ele chega, se ele aumenta ali a qualidade do elenco, eu não vejo problema nenhum, sabe? Eu não vejo problema nenhum, cara. Isso é bom, você tá qualificando sua equipe, até pros meninos da base que vão treinar ali também é bom de ter os caras, eles atuando né, nos treinos ali e tudo. Eu não vejo problema isso. O problema é vir bagre, velho. Aí você tirar o Chico da Costa, tomar uma vaga de qualquer pessoa dentro da toca, tá errado. Mas eu acho que isso até conecta os dois, porque assim, você falou, tem que vir o bom. É. Aí você fala, pô, tem o Wesley. O Wesley é um cara que a gente dentro do Cruzeiro, e aí eu tô supondo aqui, viu, gente? O pessoal do Cruzeiro olhou pro Wesley e falou assim, pô, esse Wesley é bom. Vamos ver se ele vem por empréstimo. Aí foi, não veio. Aí vamos procurar um outro bom. Não achou. Se não acha um outro bom, É o Kenji. em vez de trazer um cara Por trazer. trazer, deixa o Kenji de reserva lá e a gente vai. Ó, o Kenji é o nosso reserva e vamos embora com ele. É um menino que tá querendo jogar, é um menino que tá mostrando qualidade. Quando entra, tá entrando bem, seja em amistoso, jogo treino, pelada, com Libertadores. Enfim, Aí você falou bonito. Você estamos gostando do cara e ele vai ser de reserva agora. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.